Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o caso dos operários chineses que estariam sofrendo agressões em fábricas da BYD na Bahia, né? Vocês sabem, a fábrica da BYD, a BYD é uma fábrica de carros elétricos, né, que está vindo aqui para o Brasil. Ela teria feito um acordo com o governo da Bahia, com o governo Lula, para assumir a fábrica da Ford lá em Camaçari, na Bahia. E então ela está fazendo justamente reformas nessa fábrica da Ford que estaria ali para construir os carros da BYD, né? E daí contratou empresas chinesas que trouxeram um monte de chineses para trabalhar aqui no Brasil e eles estariam atuando em condições análogas à escravidão. Mas, curiosamente, nesse caso aqui, o Ministério Público do Trabalho não chama de condições análogas de escravidão. Olha que coisa curiosa, né? É muito mais perto de condição de escravidão do que normalmente o Ministério Público do Trabalho usa por aqui. Mas como são chineses, não pode falar isso, porque senão vai prejudicar o acordo firmado lá pelo pessoal da esquerda, né, com os chineses, né? Afinal das contas, né, a China é amiga do Brasil, não pode criticar desse jeito, não é mesmo? É o que eu falo para vocês. Toda vez que o Ministério Público do Trabalho usa o termo condição de análoga à escravidão, é um uso político, porque no final das contas, a única coisa que define a escravidão é se você é proibido de pedir demissão. Esses funcionários chineses eram proibidos de pedir demissão? Eu não sei. É isso que eu falo. Por isso que eu acho que nesse caso pode ser mesmo trabalho análogo à escravidão. Por quê? Porque aqui eles falam... Bom, vamos falar sobre esse assunto aqui, entender o que aconteceu de verdade lá e explicar essa questão. Afinal, isso é trabalho análogo à escravidão? Isso é um absurdo, não tenho dúvida nenhuma. Mas será que chega a ser escravidão? Essa notícia foi sugerida por Sargento Galã dos Fofas, do Outer Space, taxista que dormiu e impediu o golpe e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, os operários chineses estariam sofrendo agressões em fábrica da BYD na Bahia. E a agressão é só um pedaço da história, porque o que eles contam aqui, olha só: mulher franzina equilibra uma tábua de madeira atrás do pescoço para carregar, sem perder tempo, 2 baldes pesados. Nossa, que absurdo. A mulher trabalhando, caramba, que coisa absurda, né? Mas esse tipo de descrição, em outras situações, seria suficiente para classificar como trabalho análogo à escravidão. Um grupo de 6 trabalhadores é transportado até o canteiro de obras em um carro de passeio, com ele sendo levado um deles sendo levado dentro do porta-malas. Que absurdo isso, né? Era um cooler pequeno, daqueles usados para manter a temperatura, um cooler pequeno, daqueles usados para manter a temperatura de cervejas e refrigerantes. É servida uma sopa para centenas de trabalhadores famintos após uma longa jornada de trabalho. Tá vendo como é que essa descrição, em outras situações, o Ministério Público do Trabalho já equivaleu isso à escravidão, chamou de trabalho análogo à escravidão, mas aqui eles não chamam não, aqui eles estão dizendo que é só... teve agressão também aqui, ó. Agressões físicas com chutes e pontapés, alojamentos sujos. Alojamento sujo para o Ministério Público do Trabalho é a condição análoga à escravidão. Eu acho um absurdo isso, eu já expliquei para vocês. A única definição de escravidão é se você pode pedir demissão ou não. Se você pode pedir demissão, mas o trabalho é muito puxado, não tem comida, o alojamento está sujo, beleza, pede demissão. Tchau, um abraço, eu não quero trabalhar mais aqui, tá muito ruim, o alojamento está sujo, coisa e tal, vou embora. Pronto, acabou. Isso não é escravidão. Agora, como são pessoas chinesas que estão aqui no Brasil, aí que você fica com essa dúvida. Por quê? Será que eles podem mesmo pedir demissão? Né? Esse é um problema. Aqui, ó. Agressões com chutes e pontapés, alojamentos sujos, aglomerados, mal iluminados, sem divisão entre homens e mulheres, banheiros imundos, sem limpeza diária das pias e dos vasos sanitários, operários atuando em sem equipamento de proteção individual, submetidos a rotinas de 12 horas por dia, de domingo a domingo. Isso aqui é equivalente à escravidão? Eu acho que não. Se o cara pode pedir demissão, voltar lá para a China e coisa e tal, ele tá aqui porque ele quer. Ele deve estar ganhando um bom dinheiro para isso. Então, ou seja, no final das contas, eu imagino que tá ok para o cara, né? Por que vocês acham que a China é a potência econômica que é hoje, né? Cresceu tanto nesse meio tempo? Exatamente porque lá você tem muito mais flexibilidade nesses acordos entre empregado e empregador. O patrão pode negociar com o empregado o que for necessário. Mas isso aí é um absurdo porque tem que trabalhar demais, trabalhar 12 horas. Meu amigo, você não precisa aceitar, você não aceita, pô. Vai trabalhar para outra pessoa, ou vai fazer o seu próprio negócio, vai trabalhar você sozinho. Você só aceita o emprego se você quiser. Essa ideia de que leis trabalhistas protegem o trabalhador é uma balela. Leis trabalhistas pioram o salário do trabalhador. É sempre isso.
o trabalhador acaba recebendo menos, a economia acaba crescendo menos. Tem que haver a livre negociação entre patrões e empregados. Isso daqui, trabalhar 12 horas por dia, é um absurdo? Depende. Eu já trabalhei 12 horas por dia. Eu não vejo problema nenhum nisso daí se você estiver de acordo com isso, se estiver recebendo o suficiente, se for uma coisa que você concorda, qual o problema de trabalhar 12 horas por dia? Não vejo problema nenhum. Ah, mas estava sem limpeza das pias de vasos sanitários. Isso é outra coisa, que o pessoal servindo a comida aqui, tem uma imagem aqui das pias e dos vasos sanitários, ou está nesse outro aqui, ó. Tem aqui a imagem das pias do banheiro, olha o absurdo disso daqui, coisa e tal, né? Não pode, não sei o que lá. De novo, meu amigo, se tá ruim, pede demissão. Qual o problema de você pedir demissão, né? E aí que eu falo para vocês, em todas essas situações, banheiro sujo, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho já associa a trabalho análogo à escravidão. Por que não botaram aqui? Por um motivo muito simples, por esse motivo aqui, ó. Olha essa foto aqui, ó. Olha essa foto bonita aqui, ó, com a galera toda do PT aqui, Jacques Wagner, Lula, a galera toda do PT trazendo essa fábrica da BID para a Bahia, né? Aí não pode chamar os chineses de trabalho análogo à escravidão, né? Pô, é um absurdo isso, porque a cultura deles é diferente, não sei o que lá, não sei o que lá. Veja, o que eu estou criticando aqui não é que deveriam ter chamado isso de trabalho análogo à escravidão. O que eu estou criticando aqui é que o Ministério Público do Trabalho não deveria considerar nenhuma dessas situações trabalho análogo à escravidão. Porque a única coisa que é análoga à escravidão é se você é proibido de sair do emprego. Escravidão é isso, você tem um emprego de merda e você é proibido de sair daquele emprego. Qualquer outra condição, desde que foi acordada de livre e espontânea vontade entre as partes, e se pode sair a qualquer momento, não tem problema nenhum, né? Os chineses aceitaram, mas é ruim. Se você acha que isso aqui é ruim, você vai lá e não aceita esse emprego, pô, vai fazer outra coisa, não faz esse tipo de trabalho. Né? A pessoa deveria poder escolher isso daí. Estão botando aqui a sopa do cara, parece uma sopa gostosa isso daqui, eu não sei o que é isso daqui não, mas parece gostoso. Bom, isso aqui tá sujo realmente, né? Seria bom limpar, mas e aí? Imagina que o cara tá ganhando bem, mas tem que trabalhar num banheiro desse. Você ficaria realmente tão chateado assim? Não, pô, lava a mão ali rapidinho ali, de qualquer jeito, deixa pra lá e foda-se, né? Esse é o problema desse pessoal, né? Esse critério de usar o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho como um todo, é um órgão político e um órgão que atrapalha o Brasil, um órgão que prejudica o trabalhador no longo prazo. Por quê? Ele salva alguns trabalhadores de condições ruins de trabalho. Sabe o que acontece muitas vezes depois? O trabalhador volta a trabalhar do mesmo jeito, no mesmo lugar, da mesma forma, igualzinho. Por quê? Porque é o melhor para ele. Aquela situação ali é a melhor possível para ele. Teve um caso dos bolivianos que trabalhavam em confecções clandestinas em São Paulo. E aí o Ministério Público do Trabalho foi lá e libertou eles do trabalho análogo à escravidão e não sei o que lá. Deu 3 meses, estavam todos eles de novo trabalhando em outras confecções clandestinas no mesmo lugar, nas mesmas condições, do mesmo jeito, porque é a melhor solução para o cara. O cara aceita trabalhar daquele jeito e ganha dinheiro que ele acha razoável para aquilo. Qual que é o problema no final das contas, né? Esse pessoal veste uma capa de cavaleiro branco, vou salvar os trabalhadores, e está, na verdade, botando no rabo dos trabalhadores, piorando a situação deles todos, né? A Justiça do Trabalho é uma grande máquina de diminuir salários no Brasil, porque no final das contas o que acontece é isso. Se você não pode negociar as outras coisas, a única variável que você consegue negociar, que é o salário, acaba caindo, né? Então é isso daí. Teve essa denúncia lá da BID na Bahia. É lógico, a lei trabalhista brasileira se aplica a esse pessoal aqui. Duvido que o pessoal vai abrir, que o Ministério Público do Trabalho vai abrir um processo contra a BID, acusando de trabalho análogo à escravidão. Qualquer empresa brasileira seria isso, já estaria na Justiça do Trabalho, não sei o que lá. Com a BID, vão ficar quietinhos. Por quê? Porque tem os políticos, meu amigo. Tá aqui os políticos aqui, ó. Esse pessoal não está nem aí para os trabalhadores, né? E ficaria feio para os políticos. Olha outra coisa que é diferente do Ministério Público do Trabalho aqui. Olha só. De acordo com documentos e informações obtidos, a construção da fábrica BID contratou 470 operários chineses, né? De várias empresas. Então, a Open Steel é responsável pela montagem da estrutura metálica da fábrica que mantém os chineses trabalhando nessa função. A E-Corp faz não sei o que lá. Olha a sacanagem. Se você pegar todas as denúncias de trabalho escravo, o trabalho análogo à escravidão aqui no Brasil, vamos pegar um caso. A Vinícola Aurora, que recentemente teve um caso desse lá, ela também fazia isso, ela contratava outras empresas. Você viu o Ministério Público do Trabalho ressaltando que aqueles funcionários, na verdade, eram funcionários de outras empresas que prestavam serviço para a Aurora.
Não, aí tem que falar que é da Aurora. A Aurora contratou trabalho escravo, né? E a BID, aqui seria a mesma coisa, teria que falar a BID contratou trabalho escravo. Não, peraí, aí foi a E-Corp, a Open Steel, a Jiang Group e não sei o que lá, foram as outras empresas que foram contratadas que estavam fazendo errado. Puro uso político. A Justiça do Trabalho é um órgão puramente político e de merda. Por quê? Porque piora a situação do trabalhador, toma decisões erradas, piora a economia brasileira, só atrapalha todo mundo. Tinha que extinguir toda a justiça trabalhista brasileira. Você assinou um contrato com o seu trabalhador, com o seu empregador, e ele não cumpriu o contrato que você assinou com ele, entra na justiça normal, como não é no resto do mundo todo, no mundo inteiro. É assim, se você foi contratado e assinou um contrato com o seu empregador, e o empregador não te pagou o que prometeu, não cumpriu o que prometeu no contrato, você entra na justiça comum. Por que não? É um contrato que foi rompido, né? Aqui no Brasil tem essa ideia de não que tem que ter justiça trabalhista. E para quem estudou direito do trabalho, sabe como é que é, né? Eles falam abertamente, não porque o trabalhador é hipossuficiente, que nós temos que ajudar o trabalhador na justiça e coisa e tal. E eu já expliquei para vocês esse grande erro. Essa ideia de usar a justiça para fazer justiça social é quebrar a justiça. E só, sem fazer justiça social. Você não resolve o problema social e você quebra a questão da justiça no final das contas. Eu acho que tinha que acabar com a justiça trabalhista e a CLT totalmente no país. Fecha tudo, seria muito melhor. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.